Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que prossegue, que está caminhando, está indo adiante, fazendo o quê? Propagando, divulgando, fazendo com que aquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, ela cresça e ela seja algo que desperte nas pessoas o interesse para ir às igrejas, sentar num banco para ouvir durante aí 30, 40, 50 minutos uma aula maravilhosa todos os domingos ou em algum outro dia que algumas igrejas não é no domingo. Então, nós estamos aqui para isso, né? Eu sou o pastor Luiz Prates e eu me reúno aqui mais uma vez com os meus amigos de todas as semanas, sempre aqui à minha esquerda o pastor William Barros, à minha direita o pastor Marcos Santana. Juntinhos, nós estamos aqui durante esse ano dando continuidade ao estudo dessa revista maravilhosa, que é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. Estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2023 o Evangelho de Marcos. E o vídeo de hoje é sobre a aula de número 7, que está programada para o dia 12 de fevereiro de 2023, que tem como título a lição A Fé no Servo, o Evangelho dos Milagres. Nós vamos ver aqui no ponto 1, a fé nos servos e as suas consequências, será comentada pelo pastor Marcos Santana. Recorrer ao servo é vivenciar milagres, será comentada pelo pastor William Barros. E a fé no servo nos mantém firmes, que eu estarei comentando aqui nesse tempo que eu vou passar aqui com vocês. Eu quero agradecer a você que está conosco, que vem acompanhando, que tem se inscrito em nosso canal. Olha, muito obrigado por acionar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Você está ajudando a gente, olha, muito obrigado. Se é novo, está chegando agora, muito obrigado por estar conosco aqui. Você está no canal da Editora Betel, esse canal que o único objetivo dele é divulgar aqui a Escola Bíblica Dominical, tanto através dos adultos, que é a nossa mesa completa, como dos jovens e dos adolescentes. E temos também ainda o canal Betel Kids, onde nós temos aí a participação de outras apresentadoras, falando sobre trazendo vídeos curtos e explicativos, um auxílio aos professores que trabalham no Ministério Infantil. Então é o Betel Kids. É a Editora Betel fazendo o seu melhor, trazendo aqui a sua participação, sempre para ajudar e contribuir para a melhor e maior escola do mundo. Vamos lá então, pega aí a sua Bíblia, sua caneta, seu plano de aula, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Quero dar as boas-vindas ao pastor William Barros. Pastor William Barros, meu amigo, seja muito bem-vindo, à paz do Senhor Jesus. Pai do seu pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e vocês, meus irmãos, para mais essa aula de hoje. Lição 7, a fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Nosso texto áudio está em Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E a nossa verdade aplicada vai dizer que na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveraremos na fé cristocêntrica. Também quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos Santana, meu amigo, companheiro de sempre, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a paz do Senhor para os nossos irmãos. Objetivos da lição: mostrar que a fé é fundamental para o milagre. Ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres. E explicar que milagres são possíveis aos que creem. Textos de referência: Marcos capítulo 2, versículos 1, 3, 5, 6, 7, 10 e 11. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por mais este momento que o Senhor nos proporciona para estudarmos e expormos a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendê-la e que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos guie, nos esclareça e continue usando a cada um dos Teus servos e das Tuas servas para edificação da Igreja e para a glória do Teu nome,
Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade aplicada, ela enfatiza a relevância de perseverarmos na fé cristocêntrica. O texto da introdução da nossa lição, os irmãos poderão verificar que ele pontua alguns aspectos da expressão dessa fé cristocêntrica, ou seja, clamor, busca, submissão e perseverança. Os irmãos estarão notando que nós veremos esses aspectos da fé cristocêntrica presentes nos relatos dos milagres comentados no tópico 1 da nossa lição, que é o tópico que nós estaremos expondo agora. A fé no servo e as suas consequências. Neste tópico, nós vamos procurar extrair algumas lições que estão presentes nesses relatos bíblicos. Também quero lembrar aos irmãos, a título didático, que são 3 os relatos abordados neste tópico primeiro. No subtópico 1.1, o texto base é Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que nós encontramos sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. O subtópico 1.2 é Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43, nós encontramos sobre a ressurreição da filha de Jairo. E o subtópico 1.3, Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30, sobre a libertação da filha da mulher cirofenícia. Também é muito evidente que não é possível nós detalharmos cada acontecimento. Então, nós veremos que 2 aspectos são comuns nesses 3 relatos. Primeiro aspecto, plena consciência da necessidade. Isso é muito claro, tanto os homens que conduziram aquele paralítico até Jesus, como a Jairo e como a mulher cirofenícia. Os 3 tinham plena consciência da necessidade. E também é nítido que os 3 tinham plena consciência sobre o poder de Jesus Cristo. Tanto é assim que eles não recuaram diante das dificuldades que foram surgindo. Ok? Então, subtópico 1.1, nós vamos destacar que a fé demonstrada pelos homens que transportaram o paralítico. Nesse subtópico 1.1, sempre lembrando, meus irmãos, que não é possível detalhar durante a aula cada milagre desse. E eu também quero deixar a título de contribuição que principalmente os professores que estarão abordando cada tópico desse, é importante estarmos atentos que são textos que já foram mencionados em outras lições. Então, eu sugiro que na presente lição nós enfatizemos aspectos mais relevantes e relacionados ao que está tratando a lição de hoje, que é sobre a fé no servo. Então, nesse subtópico 1.1, eu destaco a fé cristocêntrica altruísta. Ou seja, é a fé que move
alguém a agir em favor do próximo. É a fé em Cristo que se expressa em atitude solidária. E é o que nós vamos encontrar nesse relato acerca dos homens que conduziram aquele paralítico. E aí eu deixo como reflexão para os irmãos que nós podemos pensar no seguinte: diante daqueles homens há impossibilidades e oportunidades. Aqueles homens que transportaram aquele paralítico até Cristo. Diante deles, nós vamos perceber isso pelo relato bíblico, há impossibilidades, mas também há oportunidades. Impossibilidades. Eles conheciam aquele homem, mas eles não podiam curá-lo. Eles conheciam aquele homem, mas eles não podiam aliviar o sofrimento daquele homem. Impossibilidades. Mas eles podiam levar o paralítico a Cristo. Há impossibilidades, mas também há oportunidade. Eles demonstraram uma fé firme. Isto nos remete ao valor da intercessão. Notemos que Abraão, quando soube que a cidade onde Ló habitava seria destruída, ele não foi até a cidade, mas Abraão intercedeu por Ló. Quando o povo de Israel pecou, Deus ia destruir o povo, mas Moisés orou pelo povo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele intercedeu por Pedro, quando Satanás estava querendo destruí-lo. Notemos, meus irmãos, que nas oportunidades também há impossibilidades e dificuldades. E aí nós vemos o valor da fé cristocêntrica altruísta. Aqueles homens perceberam a oportunidade de levar o paralítico a Cristo, mas também se defrontaram com impossibilidades e dificuldades. Imaginemos, pastor Prates, pastor William, o esforço daqueles homens para conduzir o paralítico por aquelas ruas, aquelas vielas de Cafarnaum. Imaginemos, irmãos, que ao chegarem no local onde estava Jesus, tinha uma multidão na porta. Eles perceberam que não tinha como acessar a porta para entrar na sala onde Jesus estava. A Bíblia diz, não podendo aproximar-se dele. Imaginemos o que passou pela cabeça daqueles 4 homens. Nós trouxemos esse paralítico até aqui para apresentá-lo, levá-lo a Jesus, e agora nós não podemos nos aproximar de Jesus. Notemos que há impossibilidades e dificuldades, mas eles não desistiram. Aí está a firme fé cristocêntrica. Aí está aqueles 2 aspectos, plena consciência da necessidade e plena consciência do poder de Jesus. Isso levou aqueles homens a subirem ao telhado, a descobrirem o telhado, a fazerem um buraco e baixaram o leito. E aí eu compartilho com os irmãos, encerrando essa reflexão, quantos paralisam diante das dificuldades, diante das impossibilidades, e ainda argumentam a sua paralisia, justificam a sua paralisia com uma multidão de desculpas.
Subtópico 1.2. Fé demonstrada por Jairo. Aqui nesse subtópico eu destaco a fé cristocêntrica expressa em humildade. Versículos 21 e 22. A Bíblia diz: quando Jesus chegou. E eu penso que nós podemos, a partir desse relato e a partir da necessidade e da aflição de Jairo, quando Jesus chegou, a oportunidade chegou. Jairo, diz a Bíblia, ele chegou, ele viu Jesus, ele prostrou-se diante de Jesus. Mateus relata que ele adorou a Jesus e rogava-lhe muito. Eu consultei no dicionário Vini os sentidos dessa expressão rogar, e lá diz que o verbo rogar, ele tem força maior que o verbo pedir. É o que Jairo estava fazendo. Notemos, irmãos, que Jairo, ele era superintendente da sinagoga. Jairo, ele presidia o conselho dos anciãos. Jairo, no sábado, ele dirigia os cultos. Irmãos, para um homem com esse status, é um comportamento surpreendente. Diante da multidão, ele se prostrar diante de Jesus. Lá está o superintendente quebrantado. Lá está o superintendente da sinagoga contrito, aflito, necessitado e preocupado. Lá está Jairo, o superintendente da sinagoga, prostrado aos pés de Jesus. Um certo comentarista, ele disse: no solo dos problemas é que a fé frutifica. Eu quero destacar aqui um ponto. Depois que rogou, o texto bíblico não registra mais palavras de Jairo. Pastor Prates, Pastor William, que lição preciosa que nós podemos extrair aqui. Depois que Jairo falou com Jesus, a Bíblia não registra mais palavras de Jairo. Versículo 24 inicia com o registro da ação de Jesus a partir do pedido, do rogo de Jairo. Sabe qual foi a ação de Jesus? Pastor Prates, Pastor William, e foi com ele. Jesus foi com ele. Eu imagino que Jairo continuava aflito, porque ele devia estar pensando na sua filha, na sua casa. Ele está aflito, mas Jesus está indo com ele. O tempo está passando, mas Jesus está indo com ele. Há uma interrupção no caminho. Jesus parou para poder atender a mulher do fluxo de sangue, mas Jesus está indo com ele. Daqui a pouco chega uma mensagem de morte da parte dos seus. Jairo não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta. Não há registro na Bíblia de palavra pronunciada por Jairo. Afinal, Jesus está com ele. Não há menção da parte de Jairo de raiva, de reclamação, de murmuração ao longo do caminho. Isso nos remete sobre o valor da presença do Senhor. Isso nos remete a Êxodo, capítulo 33, versículo 15, a oração de Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque Jairo foi até o fim na sua caminhada sem pronunciar palavra? É que Jesus estava indo com ele.
subtópico 1.3. Fé demonstrada pela mulher cirofenícia. Eu aqui destaco a fé cristocêntrica que persevera. A Bíblia diz, nos mostra, nos relata, nos indica que ela é uma estrangeira, é uma mulher cirofenícia. Isso nos remete a João, capítulo 6, versículo 37. Disse Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ela é uma estrangeira, ela é uma cirofenícia, mas ela está indo a Jesus. Versículo 25 diz: ouvindo falar dele, foi. Ouvindo falar de Jesus, ela foi. Eu acredito que foi o que aconteceu com Jairo. Ele foi. Eu acredito que foi o que aconteceu com os amigos, os homens que levaram aquele paralítico. Eles ouviram que Jesus estava ali, eles sabiam que Jesus estava ali e foi. A Bíblia diz que a mulher lançou-se aos seus pés, humilhou-se, rogou e submeteu-se. É uma fé perseverante. É uma fé que perseverou, mesmo diante do silêncio inicial de Jesus. É uma fé que perseverou, mesmo diante da oposição dos discípulos que disseram para Jesus: despede ela. É uma fé que perseverou, mesmo ela sendo lembrada que não é uma ovelha da casa de Israel. Não é uma ovelha da casa de Israel, mas ela perseverou. Ela demonstrou uma fé perseverante, mesmo que o pão era para os filhos. É uma fé perseverante, porque o estado da filha dela era extremamente difícil. A Bíblia diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, uma fé cristocêntrica que persevera. Mateus capítulo 15, versículo 25, diz que aquela mulher chegou e adorou. Diante daquela palavra de Jesus, ela chegou e adorou. Quando Jesus disse que ela não era uma ovelha de Israel, ele foi enviado para as ovelhas de Israel, ela chegou e adorou. É uma fé que persevera. E Marcos, capítulo 7, versículo 28, é interessante o registro. A resposta da mulher: sim, Senhor. Ela reconhece que não é merecedora. Ela reconhece que não faz parte do povo de Israel, mas ela tem plena consciência da sua necessidade e ela tem plena consciência do poder de Jesus Cristo. Ela perseverou. Que o Espírito Santo nos ajude a também demonstrarmos uma firme fé cristocêntrica por intermédio de atitudes de altruísmo, por intermédio de atitudes perseverantes, por intermédio de atitudes como de Jairo, humilde, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Meus irmãos, antes de começarmos aqui o nosso tópico 2, eu queria fazer 2 anúncios bem rapidinhos. Vejam, nesse final de semana, dia 10, que é sexta-feira, no sábado 11 e domingo 12 pela manhã, nós estaremos na sede do nosso Ministério de Madureira em Juiz de Fora, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira em Juiz de Fora, com o querido pastor Moisés. Nós estaremos ministrando uma escola bíblica sobre a EBD, sobre ensino. Nós estaremos trazendo uma palavra tremenda. Inclusive, o título do que nós vamos ministrar é uma tremenda ministração. Eu tenho ministrado pelo Brasil todo essa ministração. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Então, eu quero mandar um abraço para todo o povo querido de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, cidade querida mineira, pertinho aqui do Rio de Janeiro, daqui da capital até Juiz de Fora, dá 2h30 de viagem de carro. Bem rapidinho, quero mandar meu abração para todo mundo aí de Juiz de Fora. E convidar vocês de toda a região que puderem, vão todo mundo lá para Juiz de Fora. Vamos estar lá no nosso Ministério de Madureira,
eu garanto a vocês, em nome de Jesus, vai ser uma escola tremenda. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a vida de muitas pessoas, tá? Então você é nosso convidado para estar com a gente lá. E o último anúncio, meus irmãos, eu estou indo agora dia 2 de março para Israel, levando a minha caravana, na nossa 22ª caravana. Só que essa não tem mais vagas. E nós estamos terminando as vagas da nossa caravana do final do ano. Nós iremos viajar no dia 1º de novembro para Egito e Israel. E essa caravana já é um sucesso. Nós temos muitos irmãos que participam aqui das gravações que já me procuraram e estão indo com a gente. Nós só temos agora para essa viagem 3 vagas. Então você que está assistindo essa aula e quer ir para Israel, quer conhecer o Egito também, quer ir comigo, vem com a gente. Eu garanto a você, é uma viagem que vai mudar, vai impactar, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então são as últimas 3 vagas para essa caravana. Tá? Então se você quiser, me procura, fala comigo e vão com a gente para Israel. Tá bom? Meus irmãos, vejam, o pastor Marcos Santana, ele já abordou conosco aqui no tópico 1 sobre a fé no servo e as suas consequências, falando sobre os amigos do paralítico demonstraram fé no servo, um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo e uma estrangeira demonstrou fé no servo. Agora, no nosso tópico 2, nosso autor vai trazer à lume 3 curas que Jesus efetuou. E o título do tópico 2 é Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Ele vai trazer para nós aqui, no tópico 2.1, a cura da sogra de Pedro. No nosso tópico 2.2, o leproso que foi curado por Jesus. E o nosso tópico 2.3, a cura do cego Bartimeu. São 3 curas emblemáticas nos evangelhos. Vocês sabem que o ministério de Jesus, ele agiu, ele trabalhou no mundo num tripé. Qual? Jesus expulsava demônios, curava os enfermos e ministrava a palavra, pregando e ensinando. Então, a ministração da palavra acompanhada das curas e milagres e da libertação de demônios na vida das pessoas. Esse é o tripé do ministério de Jesus. E esse deve ser o mesmo padrão que devemos exercer no mundo hoje. Curar os enfermos, expulsar os demônios e ensinar e pregar a palavra que liberta, que salva, que cria novos discípulos e prepara líderes e prepara o povo para morar no céu. Esse deve ser o nosso padrão. Agora, quando a gente olha para a primeira cura que aparece, o primeiro milagre que aparece aqui, da sogra de Pedro, Jesus entra na casa de Pedro, inclusive o local é Cafarnaum, tá? É um local assim tremendo. Todas as caravanas que vão para Israel visitam a Galileia, margeando o mar da Galileia e chegam a Cafarnaum. É uma cidade hoje, a arqueologia descobriu um nível mais alto, onde inclusive tem uma parte de uma sinagoga do tempo bizantino e está ali as bases de uma sinagoga mais embaixo, que é do nível da época de Jesus. Você sabe que na arqueologia, tudo que é mais alto é mais recente, em geral, e mais baixo, mais antigo. E aí, nesse nível mais baixo, a arqueologia descobriu toda a cidade, ou quase toda ela, aquele vilarejo de pescadores da época de Jesus. O local onde Jesus morou, Pedro, Tiago e João moraram. A cidade de Cafarnaum. Irmãos, quando você chega em Cafarnaum, você imagina, Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ela está com febre. E ela não podia fazer nada, deitada, acamada. A Bíblia diz que Jesus vai até ela e a cura. E ela instantaneamente é curada, já não tem mais qualquer sintoma, qualquer quadro clínico de doença desaparece, e ela com prontidão levanta, e a Bíblia diz que foi servi-los. Veja que a consequência de uma pessoa restaurada é a decisão de servir Jesus. Sabe, esse deve ser o padrão. Quantas pessoas experimentaram milagres? Quantas pessoas experimentaram curas? Quantas pessoas experimentaram provisões sobrenaturais financeiras, mas em vez de transformar isso numa oportunidade de se aproximar e conhecer de verdade Jesus, simplesmente se tornaram admiradores de longe. Lembra daquela passagem dos leprosos que foram curados? Dos 10 leprosos, e só um voltou para agradecer? Meus irmãos,
a lição aqui é mais que clara para cada um de nós. Você que está assistindo essa aula, inclusive eu incentivo os professores, mostre isso para os seus alunos. Toda pessoa alcançada pelo poder de Deus deve se levantar restaurado e servir a Jesus. Não deve continuar prostrado, já que a causa da sua queda, já que a causa do seu abatimento acabou. É hora de levantar com uma vida nova, transformado e com disposição e prontidão e servir ao Mestre. Sabe? É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de cada pessoa que está assistindo essa aula. A igreja não é um local que você vai imaginando o que essa igreja pode me dar, o que ela pode me fazer por mim, o que ela pode me servir. Não, é o contrário. O que eu posso fazer? Aonde eu posso servir? O que eu posso dar? Sabe? Veja que o próprio culto já é a demonstração disso. Olha o que está acontecendo com a gente. Eu não gosto que mande eu levantar a mão, não gosto que mande eu bater palma, não gosto que mande eu dizer para alguém do meu lado. Sabe, irmãos, o culto não é lugar primeiro de receber. O culto é lugar de dar. Você está lá para prestar a Deus o seu culto de louvor e adoração. Receber será uma consequência disso. Então nós estamos ali para dar e não para receber primeiro. O culto não é para agradar você. O culto é para agradar a Deus. O nosso tópico 2.2 vai mostrar a cura do leproso. E olha que coisa interessante. A cura desse leproso, que aparece aqui no texto de Marcos 1,40, vai aparecer também em Mateus e vai aparecer também no Evangelho de Lucas. E somando esses três evangelhos, a gente tem uma visão muito mais clara do que está acontecendo ali. No Evangelho de Mateus, vai dizer que um homem leproso veio encontrar Jesus. Aqui em Marcos também. No Evangelho de Lucas, lembre, Lucas era médico, então ele aprecia mais detalhes do quadro clínico desse homem. Ele vai dizer que veio um homem cheio de lepra. Ou seja, esse homem não estava no estado inicial da lepra, ele já estava com lepra no estado avançado. E eu vou dar a vocês só uma informação técnica em relação a isso. A principal área afetada no corpo com a lepra naquele tempo era na cabeça. O que fazia isso? Caía as orelhas, caía o nariz, destruía o formato dos lábios, dentes, caía dedo das mãos. Então, os irmãos, imagina o quadro desse homem, a aparência desse homem nesse momento cheio de lepra. Ele vem até Jesus e ele vai dizer, o Evangelho de Mateus vai registrar algo tremendo. Ele vai dizer a Jesus o seguinte: a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou. Em Marcos vai dizer que ele orou. Olha que interessante. Ao mesmo tempo é possível adorar a Deus e é possível clamar. Clamar pela sua cura, pelo seu milagre. Ele adora e ao mesmo tempo ora. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa linda. Vejam, quando esse homem se prostra diante de Jesus, mesmo no estado avançado da lepra, mesmo com as consequências mais terríveis sociais que a lepra causava, além do quadro clínico, como eu disse aqui, possivelmente esse homem chega até Jesus, imagina a cena, com uma capa, para que as pessoas não começassem a empurrá-lo e enxotá-lo dali. Imagina, quem sabe sem nariz, sem orelhas, com os dedos das mãos faltando, e ele cai no chão de joelhos. Primeiro adora, e em seguida clama, ora. E ele diz, Jesus, ele diz, mestre, se tu queres, tu bens pode me limpar dessa lepra. Olha que oração tremenda. Jesus vira para aquele homem e diz, quero, seja limpo. Agora você imagina, instantaneamente, de forma sobrenatural, a lepra deixa o corpo daquele homem. E eu imagino aquele homem sendo restaurado naquele instante. Aleluia. Imagine se ele não tinha mais nariz. Eu imagino o nariz aparecendo novamente. Dedos das mãos. Todos os tecidos da pele, da epiderme, da carne que foram consumidos, destruídos pela lepra, agora são restaurados. E aquele homem está restaurado naquele momento. Oh, irmãos,
que poder sobrenatural tem o Filho de Deus. Ele pode agora mesmo alcançar alguém que estuda conosco agora nessa aula e que, quem sabe, os médicos lhe deixaram fadados ao resto da vida a essa doença. Vai ter que tomar remédios ao resto da vida, vai ter que ficar nesse estado até morrer, ou quem sabe você não tem muito tempo de vida. Quem sabe agora mesmo assiste essa aula alguém que está desenganado, ou fadado, como eu disse, a medicamentos e exames e tratamento o resto da vida. Há uma vida difícil nesse cativeiro de doença. Mas agora mesmo, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que da mesma forma que Jesus curou aquele leproso e o tornou limpo, aquela doença incurável, degenerativa, agora mesmo, a mão de Deus toca em enfermos que assistem essa aula, em pessoas doentes que assistem essa aula. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você que está assistindo essa aula, se você tem alguém doente na sua família, se você tem alguém enfermo dentro de casa, levante sua mão onde você está agora. Receba a autoridade do Senhor. Receba poder agora do Espírito Santo. Eu oro com você agora nesse momento. Seja revestido de poder de Deus. Com essas mãos, toque na pessoa doente da sua casa. Toque na pessoa doente da sua família. E diga a ela, seja curada no poder do nome de Jesus. Que haja milagres acontecendo. Que haja testemunhos nesse domingo. Professores, não terminem a aula desse domingo sem orar pelos doentes. Nós não estamos estudando uma teoria, nós estamos estudando a palavra. Nós estamos estudando sobre Jesus fazendo milagres. Não podemos terminar essa aula dizendo apenas, olha, ele curou o gadareno, ele curou a mulher, a sogra de Pedro, aí ele curou o leproso, glória a Deus, aleluia, ele curou o cego Bartimeu, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós não estamos ensinando teoria, nós estamos ensinando prática, verdades que continuam valendo para o nosso tempo. Queridos, não termine a aula de hoje. Superintendente de escola dominical, separe alguns minutos do final dessa aula e ore pelos doentes. Chame na frente, chame os presbíteros, traga óleo de unção, ore pelos doentes, expulsem as enfermidades. Nós veremos muitas curas nesse final de semana, eu creio nisso. Nós veremos muitos milagres acontecendo esse final de semana. Nós precisamos manifestar o poder de Deus porque tem pessoas sofrendo, tem pessoas precisando, tem pessoas que os recursos da medicina não chegaram a elas. Não há condição, não há tempo, não há dinheiro, não tem como ir, ou simplesmente não há o que fazer. Mas aí, quando chega o limite humano, entra o sobrenatural de Deus. Jesus restaurou aquele leproso. E da mesma forma, no nosso tópico 2.3, ele vai curar talvez uma das curas mais famosas dos evangelhos, que é a cura do cego Bartimeu. Você imagina a cena, em Jericó, Jesus passando por Jericó, e aquele homem com aparência de mendigo, maltrapilho, cego, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina a cena, ele passando e gritando, ele não pode ver, mas ele vai usar o recurso que não lhe falta. Ele vai usar o que tem, para nos ensinar que às vezes você não tem o que você achava que seria necessário. Você precisa usar o que você tem. Aquele homem não pensou, se eu pudesse ver onde ele está, a direção, eu ia buscar minha cura. Não. Ele não vai fazer do que ele não tem uma desculpa para não buscar. Você não pode fazer do que você não tem hoje a desculpa ou motivo para cair, para falhar ou para perder. Você tem que lutar. Você tem que sair da zona de comodismo, arregaçar as mangas, dizer, calma aí, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui? Então é isso que eu vou usar. A mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e ungiu com bálsamo, ela teria que ter uma toalha para enxugar os pés de Jesus. Deram toalha para ela? Não. Ela tinha toalha? Não. O que ela fez? Usou os cabelos, usou o que tinha. Irmãos, para de dar desculpas. Usa o que Deus te deu. Usa o que você tem.
Para de dar desculpas para não fazer. Para de dar desculpas para não ser melhor. Simplesmente faz. Aquela mulher vai lá. E aí o que acontece? Aliás, o Bartimeu começa a gritar e clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez mais alto, gritando. Disseram, para. E Jesus para no meio daquela multidão de pessoas que precisam cada um de uma coisa, para atender aquele homem, porque Jesus ouviu o clamor da fé. Um homem que usa tudo o que tem, com todas as suas forças, num esforço único para buscar o seu milagre, porque entende que o milagre nunca esteve tão perto como naquele dia. E aí, olha que interessante, Jesus manda trazê-lo, quando ele se aproxima, parece óbvio o que ele precisa, ele quer ver, ele é cego. Mas Jesus vai nos ensinar aqui, olha, irmãos, é preciso aprender. A IBD é uma oportunidade única de aprendizado. Jesus poderia só dizer, passe a ver, está curado. Mas ele pergunta, o que você quer que eu faça para você? Não parece, pensa bem, irmão, não parece óbvio que aquele homem quer enxergar? Mas por que Jesus pergunta a ele, o que você quer? Porque Jesus vai nos ensinar ali uma lição preciosa. Qual lição? Primeira, você precisa ser específico. Se você quer a salvação do seu filho, a salvação do seu filho. Se você quer um milagre na área X, tem que ser específico. Diga para Deus o que você quer. Quem não sabe onde quer chegar não pode reclamar para onde está indo. Você precisa traçar, definir onde você quer chegar. O que você precisa? Deus, eu estou precisando hoje pagar uma dívida de 50 mil reais. Eu preciso de 50 mil reais. Deus, eu preciso sanar essa dívida. A dívida é essa. Eu preciso sanar essa dívida. Deus, eu quero a salvação do meu filho. Deus, eu estou estudando, vou fazer o concurso, eu quero passar nessa porta. Você precisa ser específico no que você deseja. E aí entra uma outra lição. Qual lição? O que Jesus pergunta àquele homem, o que você quer que eu te faça? Porque ele vai nos ensinar aqui uma outra lição importante. Qual? Deus não opera aonde há primeiro necessidade. Deus opera aonde há propósito. Não é a necessidade que atrai o favor de Deus, em primeiro lugar, é o propósito. Todos tinham necessidade naquela multidão, mas todos tinham propósito? Fica aqui a pergunta. Quem sabe, com que coração, com que pensamento você vai nesse domingo para a escola dominical? Você pode ir e voltar doente para casa. Ou quem sabe, não é o dia que Deus vai curar as suas enfermidades. Eu creio. Você crê? Que Deus abençoe você, uma ótima aula e que Deus possa nos abençoar. Vem agora o pastor Luiz Prates, terminando e fechando esse assunto. Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor William Barros, muito obrigado aí pelo seu comentário, trazendo luz para nós aqui no ponto 2, com seu brilhante comentário. Também agradeço aqui ao pastor Marcos Santana por nos adiantar aqui no ponto 1, trazendo também as suas reflexões, abrilhantando muito e ajudando nós, professores, que buscamos nesse canal exatamente essa ajuda. Então, eu agradeço a você que foi conosco até agora, peço para continuar mais um pouquinho, porque nesse momento nós vamos falar sobre o ponto 3, a fé nos serve e nos mantém firmes. E eu começo dizendo, olha, se alguma coisa algum dia nos aborrecer, se alguma coisa chegar a ser tão séria, e você olhar para todos os lados e não ver saída, se tudo estiver complicado, você estiver aborrecido, sem saber o que fazer, sem esperança, eu estou aqui para te dizer nesta aula, nesse momento é olhar para Jesus, olhar para o servo. A fé no servo produz milagres. Jesus estará sempre disposto. Se para Ele olharmos com confiança, com fé, pode ter certeza que Ele vai nos atender. E o 3.1 da nossa revista, ela fala que a fé no servo realiza o impossível. E nós temos aqui como referência Marcos 7:31. Eu vou ler esse texto todo, o Alex vai deixar aqui para a gente na tela. Quero que você acompanhe conosco aí, que diz assim, ó. É a cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua,
e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Que extraordinária leitura, que texto maravilhoso. Então eu me asseguro, eu me fortaleço, eu me agarro nessa promessa para mais uma vez a dizer para você, esse Jesus que fez esse milagre com esse gago e surdo, ele fez de uma maneira diferente. Veja o que ele fez, ele disse Efatá. Ele poderia simplesmente usar outras maneiras, ele poderia ter feito de outras maneiras, mas ele escolheu esse caminho. Olha que texto maravilhoso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e tirando a parte da multidão, meteu o dedo nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha como Jesus escolheu, é a maneira como ele escolheu para fazer esse milagre. Não importa qual será a maneira que Jesus vai entrar na tua vida para te dar o que você precisa, para realizar o teu milagre. Aqui, Jesus fez de uma maneira totalmente fora da curva, totalmente diferente. Porque Deus é um Deus, ele não trabalha numa caixinha fechada, não. Ele é o Deus da multiforme graça, ou seja, a graça dele tem muitas formas e ele se manifesta de acordo com a sua vontade e o seu querer. Basta chegar a ele com fé. Então ele realiza esse milagre e esse milagre tem o título A Fé em Jesus Realiza o Impossível. Mas o ponto 3.2 fala que a fé no servo faz a diferença. Meus irmãos, como manter a fé diante de tantas aflições? A única resposta é através da fé em Jesus. Se assim o fizermos, testemunharemos o agir e a providência de Deus em nosso viver. Quando sentirmos enfraquecidos na fé, a solução será o quê? Será clamar a Jesus. Ele não nos abandona, Ele cuida, Ele sustenta, Ele direciona. Fique firme diante das dificuldades e não angustie diante das incertezas. Então a aula de hoje, a fé no servo, que é o nosso título da aula de hoje, exatamente esta, né? A fé no servo, né? O evangelho dos milagres. Então, milagres não se explica. Então eu quero te dizer mais uma vez, na aula de hoje é para isso, é para levantar a sua fé. É para trazer você para uma dimensão mais elevada. Creia no Senhor. Agora tem coisa que nós precisamos entender, tem coisa que Deus não vai realizar, porque Ele só vai realizar um milagre se existir um propósito. Não adianta nada eu orar, você orar, e você, não é que você não tem fé, não é que você não orou. Vai ter momentos que você vai orar e não vai acontecer nada. O milagre pode não acontecer fisicamente, da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Isso pode acontecer, mas se isso acontecer, é porque o propósito do Criador era outro. Então, seja o que for, faça chuva, faça sol, tendo abundância ou tendo escassez, não importa, a sua fé tem que continuar sendo a mesma, a fé em Deus, a fé em Jesus, o servo, aquele que produz milagres. Então é isso, nós estamos conclamando durante esse trimestre, trazendo o olhar do povo para o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor. Ele veio a esta terra, ele sofreu por causa do pecado da humanidade. Então ele se oferece e todo o seu ministério é para trazer para nós alívio. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a fé em Jesus é uma fé que tem que produzir em nós milagres. E o texto 3.3 fala, a fé no servo é exatamente o que eu acabei de falar, produz milagres. Marcos nos mostra que se depositarmos a nossa fé em Jesus, nós vamos testemunhar milagres em meio à tempestade. Milagres, repito,
não necessariamente ia acontecer aquilo que a gente estava esperando. Por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem de ida e volta de 1.300 e poucos quilômetros, atendendo a obra de Deus, fui cuidar da obra de Deus, passei um final de semana fora, fui com a esposa fazer a obra de Deus, e muita chuva, muito acidente, muitas confusões no meio do caminho. Nós fomos de carro, e eu orei na ida, e orei lá, e orei na volta, e orei em casa quando cheguei, e eu disse para a esposa, quantos milagres aconteceram, quantos livramentos. Então, a fé em Deus, a fé no servo, a fé em Jesus, ela produz milagres, mas nem sempre o milagre ele é visível. Eu precisava de um milagre, um paralítico andou, isso é um milagre, um cego viu, um coxo andou, um surdo viu, que nem esse texto que nós acabamos de ler, mostrando Jesus operando esse milagre. Quando ele coloca o dedo no ouvido e ele diz efatá, e ele dá uma ordem, abre-te. Isso é um milagre, mas não necessariamente na nossa caminhada os milagres deverão ser entendidos só dessa forma. Você é um milagre, eu sou um milagre, nós somos resultado de um milagre. Nós não éramos para estar aqui, nós estamos aqui porque nós somos um milagre de Deus, um milagre da vida. Então agradeça a Deus. Eu estava dizendo agora no intervalo para o Alex aqui, entre a gravação de um colega e outro, que nesta viagem eu ouvi de uma pessoa dizendo, ela estava chateada porque uma criança muito jovem ainda morreu, e ela estava comparando com a bisavó daquela pessoa de mais de 90 anos, e ela foi questionar com Deus, por que essa criança morreu? E aí tem pessoas que vivem 98, 100 anos, aí está tudo bem. Aí o Senhor respondeu para aquela mulher, que cada um que vem ao mundo vem com um livro, o livro dessa criança era fininho, o livro dessa pessoa já é um pouco mais espesso. Cada um de todos nós temos uma história. Estava dizendo ao Alex, de repente a história de um é da grossura dessa revista, outros pode ser um pouquinho mais, né? Já da espessura da minha Bíblia, outros pode ser fininho, apenas da espessura de um papel. Não importa, se a gente vai vir aqui, por exemplo, eu sou gêmeos, né? O meu irmãozinho nasceu junto comigo, somos gêmeos, eu nasci primeiro, ele nasceu em segundo, mas eu sobrevivi. E ele morreu no parto, viveu poucas horas. Então, como quero o livrinho dele? Menos que isso aqui. Olha o meu, quanto será que está o meu? Não sei. Posso assemelhar ao quê? Hoje eu estou com 62 anos, vivendo aqui e dando glórias a Jesus. Minha vida é um milagre, mas a vida do meu irmão também foi um milagre. Ele nasceu e ele está com Deus e eu vou encontrar com ele um dia. Davi, ele chorava, esperneava, enquanto o menino vivia, não comia, não bebia. Depois que o menino morreu, ele foi festejar, foi se alimentar, foi se banhar. E alguém veio perguntar para ele, Davi, não entendo. Quando o menino estava vivo, você estava em desespero. Agora que o menino morreu, você está aí nessa alegria. E Davi fala uma frase maravilhosa. Enquanto ele vivia, eu tinha esperança dele ser curado. Mas agora que ele morreu, eu não posso, ele não vem mais a mim. Mas eu irei a ele, então eu vou viver a vida. Eu vou levantar do pó, eu vou sacudir esse pó. Porque eu já curti o meu luto, agora eu vou viver e vou fazer de tudo para ver o meu filho. Porque eu posso ir a ele, mas ele não pode mais vir a mim. Então tudo na nossa vida tem que ser resumido com esta fé, esta confiança e esta gratidão a Deus. A minha vida é um milagre, a tua vida é um milagre. Seja o que for que aconteceu, o que não, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Eu vou continuar sempre dizendo, a fé no servo produz milagres. Amém? Então eu quero que você, professor, traga essa fé na escola dominical. Fale isso, nos levante a fé dos irmãos. Não deixe os irmãos abatidos com essas lutas e guerras e desânimo que está tendo no mundo. Leve uma mensagem de fé, de esperança, felicidade. O que é ser rico? Não é ter dinheiro, ser rico é ter paz. É ter confiança no Deus que criou todas as coisas. É ser grato a Deus. Então Deus não revelou para ninguém o tempo que vai viver na terra, mas Ele espera que sejam poucos dias ou sejam muitos. A gente viva agradecendo, louvando e ganhando almas, contagiando pessoas para Cristo. Esta é a nossa função. Professor, traga essa ministração na sua classe.
levante o moral da sua classe, faça uma oração ao final, agradeça, faça eles dar as mãos, juntem todos e louve ao Senhor. Não importa as lutas, temos que ter fé e confiança. E o dia que nós deixarmos essa terra, nós vamos ser recebidos com Ele, por Ele na glória, e aí vamos passar a eternidade com Ele. Isto basta, isto basta. É esta certeza de que quando o nosso tempo terminar, nós vamos estar com Ele na glória e viver a eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? Concluindo, como vimos na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício de seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das suas promessas. São promessas de Deus para o seu povo. Pastor Marcos explicou aqui o ponto 1. O que a gente aprendeu no ponto 1? Que a fé é um item imprescindível para quem deseja viver para Deus. Neste sentido, devemos andar com pessoas de fé que nos aproximam de Deus e nos auxiliam a suportar os infortúnios da vida. Procure andar com gente assim. Fique longe de pessoas pessimistas, por favor. Você pode estar próximo a ele para conquistá-lo, para trazer ele para perto de Cristo, para ele mudar de situação, mas andar com gente pessimista para a vida inteira? Não faça isso. Quando precisamos de ajuda, Jesus é o nosso socorro bem presente. Podemos ter a certeza de que Ele não nos abandona na hora da dificuldade. É o que a gente aprendeu no ponto 2. E aqui no ponto 3, nós aprendemos que a fé que determina a vitória não está repousada nos méritos pessoais e no contentamento dos prazeres humanos ou na concretização de sonhos. Todavia, em Jesus Cristo, servo de Deus. É o que eu falei. Aconteça o que acontecer, a nossa fé, a nossa vitória está na concretização da obra redentora de que Jesus Cristo realizou, o servo de Deus. E assim chegamos ao final deste vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por ficar conosco. Vamos nos despedir de oração. Querendo bom Deus, na semana que vem nos reuniremos aqui de volta para estudar a lição de número 8, o Mestre por Excelência. Feche seus olhos e com o pastor William Barros nos despedimos de você agora com uma oração. Até a próxima, querendo bom Deus. Convido vocês a orarmos a Deus e pedimos a Deus que da mesma forma possamos manifestar o poder de Deus fazendo milagres em nosso tempo. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, pedimos que tu venha nos usar de uma maneira especial, para que muitas vidas sejam tocadas, para que pessoas possam ser curadas e miraculosamente atingidas pelo milagre de Deus. E que isso cause fé e traga salvação dos perdidos e edificação da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.